Cara, você costuma sonhar? Mesmo que você não lembre dos teus sonhos, esse vídeo vai te ajudar a entender os sentidos que eles têm na tua vida e de que forma eles podem te ajudar também. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para ajudar os homens através da psicologia. Na terapia de abordagem junguiana, os sonhos, eles são muito importantes, porque é através deles que a gente consegue conhecer de uma maneira mais efetiva os conteúdos do inconsciente daquela pessoa que está sonhando. E a gente conhecer o nosso inconsciente, que é uma parte da nossa mente, né, da nossa psique, é algo extremamente importante, né? Então, antes de eu explicar aqui pra você como é que os sonhos podem te ajudar, eu quero te apresentar alguns conceitos que eu já falei em outros vídeos da psicologia analítica, para que você entenda aí de que forma a gente vai conhecer os sonhos, inclusive interpretá-los no futuro, né? Então, vamos lá. Como é que o Jung, que é o autor da psicologia analítica, entendeu e categorizou aí a nossa mente? Ele usa muito mais o termo psique, tá? Do que mente. Mas ele entende uma coisa só e ela funciona de uma maneira autônoma ali inteira. Só que para fins didáticos ele dividiu em uma parte consciente e uma parte inconsciente. Sendo que essa parte inconsciente ela é muito maior do que a consciência, no sentido de ter mais conteúdo, ter mais coisa ali pra gente investigar. E que a gente não consegue acessar de maneira direta, só de maneira indireta. E por isso é um pouco mais difícil da gente assimilar os conteúdos do inconsciente. Mas então vamos olhar para essa parte aí, pro inconsciente, porque é disso que os sonhos estão falando. Para ficar, mais uma vez, didático, mais fácil da gente entender e estudar o inconsciente, Jung dividiu ele em inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Mas calma, inconsciente coletivo não é senso comum, não é aquilo que as pessoas acham ou geralmente falam que é, tá? Eu vou te explicar aqui direitinho segundo o autor desse termo, tá certo? Tem dois conceitos dentro da psicologia analítica que ajudam muito a gente a entender aí o que é inconsciente pessoal e o que é inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, ele diz respeito a temas, a questões que a gente, como humanidade, passa. Então, se eu falar aqui a palavra mãe para você, provavelmente você tem um conceito aí na sua cabeça do que é ser mãe. E você tem um conceito pessoal da tua vivência com a maternidade, seja como filho, seja como mãe de alguém. Esse conceito geral do que é ser mãe, então algo que cuida, algo que nutre, talvez você associe essas palavras aí, que é de uma maneira mais global, digamos assim, a gente pode entender que é do inconsciente coletivo. Ou seja, tem algumas experiências humanas que todos nós passamos, que é comum, cada um vai vivenciar da sua forma, com a sua história, da sua maneira, mas são temas que são comuns a toda a humanidade. Todo mamífero, inclusive, precisa de uma mãe ali para conseguir se alimentar, se desenvolver. Então é um tema que a gente chama de um tema arquetípico, porque mãe, a imago da mãe, a imagem da mãe é um arquétipo. Então a gente tem essa imagem aí, porque na psicologia analítica a gente entende que o inconsciente ele é formado por imagens. Então a gente tem essa imagem da mãe, que é uma imagem que eu vou acessar de uma maneira, você vai acessar de outra, mas que todos nós vamos acessar. Seja a mulher que lhe pariu, seja a tua avó, uma figura feminina que tenha exercido esse cuidado na tua tenra infância e tenha te desenvolvido aí por longos anos. Então os arquétipos, essas imagens primordiais aí, seja da experiência com a mãe, seja da experiência como líder, seja da experiência com o que é masculino, com o que é feminino, enfim. Elas fazem parte desse inconsciente coletivo, aonde estão esses arquétipos aí que eu falei pra vocês. Já o inconsciente pessoal, ele vai dizer ali dessas experiências que são mais pessoais, como o próprio nome diz. Então, quando eu penso em mãe, a primeira coisa que me vem à cabeça é a minha mãe. Quando eu penso, por exemplo, no nome Lúcia, que é o nome da minha mãe, eu me remeto a ela, eu me remeto a essa figura de cuidado, que foi materna pra mim. Então, essas são as referências do meu inconsciente pessoal. E aí, algo que tem no inconsciente pessoal, que é muito importante, a gente vai fazer um link aqui com os arquétipos, são os complexos. Os complexos, eles são um núcleo que concentram ali naquele núcleo as experiências que você tem acerca daquele tema. Então, falando aqui no núcleo da mãe, né? O meu complexo materno, ele tem a ver com essa figura, com essa mulher que cuidou de mim, cujo nome é Lúcia, e que me proporcionou essas experiências de receber a maternidade na minha vida, né? Então, ser cuidada, ser nutrida, ser alimentada, ser educada, são essas experiências aqui em torno dessa mãe que eu tive que compõem o meu complexo materno. É claro que não é só a minha mãe que compõe o meu complexo
complexo materno, tem outras figuras maternas que passaram pela minha vida que também vão compor, porque são várias experiências que vão compondo esse complexo. Então, algo muito interessante para a gente parar para pensar quando a gente está falando dos sonhos é que existe um arquétipo, ou seja, um componente que é coletivo, e existe um complexo, ou seja, um componente que é pessoal. E existe uma linha que liga esses dois conceitos dentro de cada um de nós e que vai fazer justamente essa ponte, o nosso inconsciente e a nossa consciência. E só para deixar mais claro aqui para vocês, deixa eu dar uma explicadinha básica no que é a consciência, né? A consciência é isso que a gente conhece de forma direta. Isso que eu tô usando aqui para me comunicar com vocês, que vocês estão usando aí para me entender, para me escutar e para processar todas as informações que eu tô passando aqui para vocês. O inconsciente, por sua vez, ele tem umas regras próprias, ele não segue uma lógica como a nossa consciência segue, sabe? E ele tem um funcionamento muito distinto que a gente não consegue captar de uma maneira racional. Por isso mesmo que é importante para que a gente consiga assimilar os conteúdos do inconsciente, que a gente passe por um processo de conscientização, ou seja, a gente conseguir entender aí de uma forma que é mais palpável pra gente, né? A gente conseguir entender num outro campo esses conteúdos que buscam um equilíbrio já acontecem na nossa vida. E o inconsciente, ele se manifesta de diversas maneiras, né? Então, através de algum vício de linguagem, de um gesto que a gente faz, ele tá atuando o tempo todo, tanto quanto a nossa consciência. Não é só quando a gente tá dormindo ou quando a gente rebaixa de alguma maneira a nossa consciência, né? Como é o caso do sono, que o inconsciente atua. Então, os sonhos é uma forma de manifestação do inconsciente, as nossas fantasias, as nossas visões, né? Aquilo que a gente projeta, pensa pro futuro. Todas essas são formas do nosso inconsciente se manifestar. Mas os sonhos, eles são a manifestação mais espontânea que a gente pode ter do inconsciente. Porque ali a gente não tá tendo nenhuma interferência da consciência, a gente tá num rebaixamento realmente profundo na nossa consciência e é muito mais fácil da gente captar aí essas manifestações inconscientes e os conteúdos propriamente ditos desse inconsciente. Mas vamos pensar aqui, pra que a gente sonha afinal de contas, né? Às vezes a gente sonha porque o nosso inconsciente quer passar uma mensagem ali pra gente, às vezes ele tá só se manifestando aí espontaneamente, às vezes a gente tem aquele sonho que a gente chama de restos do dia. Então, sei lá, você teve uma briga com teu chefe no trabalho e aí você sonha que você tá brigando com teu chefe no trabalho. Às vezes são esses resquícios aí e aí o inconsciente tá dando o toque dele, ou ele tá meio que assimilando aquilo que aconteceu na tua vida consciente, né, na tua vida acordada, através do sonho. Mas basicamente a função dos sonhos é um inconsciente, uma parte da tua psique aí tá se manifestando e tá dando a pitada dela, a linguagem dela ali para aquela situação que tá acontecendo na tua vida. A gente pode classificar os tipos de sonhos em duas grandes categorias. A primeira, uma reação do inconsciente a uma situação que aconteceu na consciência, como eu falei para vocês, esses sonhos restos do dia, digamos assim, ou uma manifestação espontânea do teu inconsciente, algo que não tem nada a ver com o momento que você tá passando agora, mas ele simplesmente manifestou ali alguma mensagem, alguma questão relacionada a um tema importante para ele. Uma coisa muito importante quando a gente tá falando de sonhos, da função dos sonhos, entender que a teoria da psicologia analítica, ela entende que muitas das nossas funções psíquicas acontecem em pares de opostos. E quando eu falo aqui para vocês da consciência e do inconsciente, é muito importante que vocês entendam esses dois elementos aqui da nossa mente, da nossa psique, como opostos também. Então, aquilo geralmente que a gente fala, eu acho que eu já usei essa expressão aqui no canal, inclusive. A luz da consciência, geralmente o que tá no inconsciente é sombra. Os sonhos, eles têm uma função, que é a função compensatória, que é muito interessante da gente parar para pensar e para analisar. A função compensatória do inconsciente, ela diz respeito a uma visão, às vezes, oposta, complementar a visão que a gente tá tendo na nossa consciência. Então, às vezes, você tá passando aí por uma situação na tua vida acordada, uma discussão com o teu pai, e você sonha no inconsciente ali, né, como manifestação do inconsciente, você sonha algo completamente diferente, esquisito ali, o teu pai como um cara super agressivo, e na vida real ele não é tão agressivo assim. Geralmente é um polo oposto, que talvez você não esteja enxergando, mas que pertence a você de alguma maneira, que o sonho tá querendo ali te mostrar. E essa função compensatória dos sonhos é super importante para que a gente se autorregule e não fique polarizada numa questão só ali ou numa visão só das situações que a gente passa na nossa vida. E aí o Jung, estudando os sonhos, ele começou a perceber que existe uma estrutura comum a quase todos os sonhos aí. E os sonhos, eles são basicamente como um filme, gente. Um filme tem um começo, meio e um fim. Ele tem uma mensagem ali que ele quer te passar. E ele tem uma moral, geralmente, por trás ali daquela história, né? Vocês podem entender o sonho
exatamente como um filme. Então, geralmente, a estrutura do sonho se dá da seguinte maneira. Primeiro, você é apresentado ali a um lugar onde a ação do sonho vai acontecer e onde as pessoas que vão atuar também vão aparecer. Depois, o sonho ele te apresenta o problema e o tema central do qual ele vai falar ali. E aí ele vai pro clímax. Ou seja, o problema maior ali estourou a bomba, né, de uma maneira mais explícita, ou então o negócio ficou ainda mais confuso ali pra você, ou realmente foi um momento de revelação ali, é o ápice, né? O clímax de um filme é o momento mais revelador ali que você tá esperando. E por fim, ele apresenta uma solução, um resultado para aquele problema que ele apresentou. Geralmente vem com uma conclusão ali do sonho. Tá acabando a bateria, vou ter que trocar. Pronto, voltei. Petizinha tá aqui agora. E geralmente o sonho ele se dá dessa maneira, né? Então é sempre importante perceber, se atentar aí, que o sonho ele vai ter um tema central, ele vai ter um problema ali, né? Que faz parte desse tema central, mas ele vai te apresentar também uma mensagem final ali, uma resolução, um apontamento que talvez na tua vida consciente você não esteja se dando conta. É claro que essa estrutura ela não se dá em todos os sonhos e às vezes é muito difícil da gente capturar ali exatamente qual é esse resultado, essa conclusão que o sonho tá dando, porque às vezes a gente não tá preparado ainda, conscientemente falando, né? A gente não tem acesso a essas informações que o inconsciente capta de uma outra maneira pra gente entender no sentido lógico ali para aquilo que o sonho tá querendo falar pra gente. Por isso, gente, que é tão interessante a gente pensar na nossa mente dessa maneira. Esse sistema completo, né? O inconsciente, ele tá ali atuando junto com a nossa consciência, sempre no sentido de autorregulação. Por mais que a gente não entenda o sentido lógico, o sentido consciente que o sonho tá passando ali pra gente, inconscientemente a gente tá entendendo. E claro que conscientizar tudo isso faz parte do processo, mas isso não significa que a vida deixa de acontecer, que a roda deixa de girar, porque a gente ainda não conseguiu assimilar ali na nossa consciência. Falei tudo isso sobre os sonhos, sobre o inconsciente, mas como é que acontece de fato a interpretação dos sonhos? Na psicologia analítica, a gente utiliza o método de amplificação. E esse método, ele consiste basicamente assim, em a gente pegar cada imagem do sonho e amplificar. De que maneira? Entendendo qual é o sentido pessoal e coletivo de cada imagem que aparecendo no teu sonho. Quando eu digo cada imagem, é cada imagem. A roupa que você tá, a pessoa que tá com você, o lugar que você tá, as cores que aparecem, a situação que aparece, o passarinho que voou e você sentiu a brisa tocar no seu corpo. Cada imagem que aparece no sonho, a gente precisa entender o significado, tanto pessoal do teu complexo, quanto coletivo do teu arquétipo ali que tá manifestado. Isso porque a gente sabe que o sonho tá falando de uma parte que é inconsciente, mas a gente não sabe se ele tá falando de uma parte que é coletiva ou se ele tá falando de uma parte que é pessoal, falando no sentido da mensagem que ele quer passar, tá? Se ele tá falando ali de um complexo que tá ativado e tá manifestado nesse momento, ou se não, se ele tá falando aí de algum tema central na tua vida que talvez já daqui a um tempo você precisa também parar, prestar atenção, focar ali. Então, esse método de amplificação funciona da seguinte maneira. Eu vou pensar aqui num exemplo de um sonho para dar para vocês, pra gente analisar juntos e amplificar essas imagens. Eu vou pegar o sonho de um livro que eu li ali, um livro teórico para ficar mais fácil, tá? Um homem que é bastante intelectual, ele sonha que tem um arco-íris e ao invés dele caminhar e atravessar esse arco-íris por cima como uma ponte, ele atravessa por baixo do arco-íris. E aquilo não faz sentido para ele, não seria o tipo de coisa que ele faria. Mais uma vez, os sonhos, o inconsciente tem essa função compensatória. Então, algo que ele não faria na consciência, ele tá fazendo no inconsciente, é um ponto de vista oposto, que pode ser complementar. Talvez por essa consciência ser muito intelectual, ser muito do pensamento, o sonho esteja apontando para um caminho diferente. Um caminho que não é lógico simplesmente, mas que ele precisa acessar e ele precisa se conectar também. Um caminho que é mais para baixo. Quando a gente pensa no pensamento, a gente associa geralmente às questões que estão mais elevadas. Então o pensamento, ele tem a ver com essa amplitude maior, né? Com esse distanciamento maior. A lógica e o pensamento racional, e o pensamento aqui quando a gente fala nesse sentido, ele tem uma certa distância para olhar ali para aquele fenômeno, né? Talvez o sonho esteja apontando aí para um caminho oposto a isso, um caminho que seja mais do sentimento e não desse distanciamento, mas sim do aprofundamento das questões. A gente precisa se aprofundar por um caminho que não é o habitual que a gente está pensando ali. Essa é uma forma, né? Eu não amplifiquei aqui todas as imagens desse exemplo que eu dei para vocês, porque ele já estava ali, enfim, é um exemplo bem tranquilo até, né, da gente analisar. Mas de que maneira essa amplificação aconteceria? Bom,
é um caminho, o arco-íris, então a gente, né, teria que entender o sentido do arco-íris para o sonhador. O caminho conhecido para ele seria o caminho por cima da ponte, ou seja, esse caminho mais elevado, né? E aí ele tá apontando para um caminho que não é o dele. A gente sabe que esse sonhador, ele é uma pessoa que usa muito mais a função pensamento do que outra função. Então a gente sabe que ele tá andando por um caminho que é diferente, provavelmente esse não é o caminho da consciência dele, né? Porque o habitual para ele seria passar por cima da ponte. Então é dessa maneira que a gente vai entender. Então, qual é o significado do arco-íris para você? Em que lugar ele estava posicionado? Como você atravessaria um arco-íris? E por aí vai. Por isso, gente, que não é tão simples assim a gente conseguir analisar os sonhos e pensar nos sonhos de uma maneira rápida, objetiva, sacar o significado deles ali. Porque cada imagem que aparece no teu sonho, ela vai significar algo importante para você. E para isso, a gente precisa conhecer a tua história. O que é que tá acontecendo na tua vida consciente naquele momento? Porque o inconsciente tá ali digerindo o que tá acontecendo naquele momento. E entender ali, né, do que é que o sonho tá falando. Toda tentativa de interpretação, ela vai ser limitada. Porque os sonhos e essas imagens, elas são vivas, são símbolos aí vivos, né? Então, assim, a gente faz a associação do que tá acontecendo naquele momento na tua vida, o que acontece na tua vida pessoal, né? O que é que aquela imagem, o que é que aquele arquétipo, aquela imagem arquetípica pode estar falando da tua vida pessoal, mas pode ser que daqui a um tempo aquela mesma imagem a gente consiga olhar de outra maneira e consiga extrair aí uma outra interpretação, um outro significado para aquele mesmo símbolo que apareceu. Isso porque os símbolos, gente, eles são vivos e a gente pode extrair aí diferentes sentidos. E, sinceramente, é o que a gente tá procurando, né? Quando você tá sonhando naquele momento, a gente vai entender ali qual é o contexto, qual é o sentido do sonho para aquele momento que você tá passando. Gente, eu tive que gravar o finalzinho aí desse vídeo no outro dia porque eu tive um probleminha com o meu cartão de memória. Mas acho que deu pra ficar concatenada aqui as ideias. E eu quero saber aí de vocês, se você gosta de analisar o teu sonho, se você gosta de saber um pouco mais sobre o teu sonho. Me conta aqui nos comentários, deixa um like nesse vídeo se você gostou, pra eu saber que se eu posso trazer mais vídeos assim conceituais da psicologia analítica pra vocês. Não se esquece de se inscrever pra você sempre receber aí quando sai vídeo novo, sai sempre nas quartas-feiras às 18 horas e eu te vejo na semana que vem. Um abraço e até lá!